Caríssimos amigos e irmãos, é Páscoa. Cantai, cristãos, afinal, Cristo ressuscitou, está vivo no meio de nós. Voltamos a cantar o hino de louvor, glória a Deus nas alturas. Voltamos a entoar o aleluia, louvai a Javé, aleluia, o Senhor ressuscitou. Voltamos a cantar com toda a solenidade de Te Deum. Voltam os sinos, as flores, a solenidade em nossa igreja, depois de termos vivido durante 40 dias de quaresma, e o tríodo pascal, todo o mistério da morte do Senhor, seu sepultamento, celebramos a sua ressurreição. A vocês todos, caríssimos amigos e irmãos, que me veem, ouvem ou acessam, façamos uma bela experiência de Páscoa. Nós que andamos muitas vezes cansados, abatidos, desanimados, com tantos problemas, tantas dificuldades, nós saibamos ver o Senhor está vivo, ressuscitado, e a nossa vida. Nosso mundo, nosso povo necessita de celebrar a Páscoa do Senhor para que possa olhar com renovado ardor sua própria vida e dar a certeza de que a morte é vencida, o pecado é vencido e que nós temos uma vida que dura para sempre, uma vida no Senhor. Tivemos, meus irmãos e irmãs, a Semana Santa, tríodo pascal, e começamos já a viver a Páscoa com a grande vigília. Aliás, o tríodo pascal já é a Páscoa celebrada com a Quinta-feira Santa, quando Cristo instituiu na ceia do Senhor a Eucaristia, ou a Sexta-feira Santa, quando celebramos a sua morte na cruz, e a cada missa nós renovamos incruentamente, justamente a sua entrega da vida por todos nós, e a sua ressurreição, do sábado para o domingo. Com a vigília pascal, com a celebração da luz na porta da igreja, eis a luz de Cristo, o grande canto do Exultet, exulte os céus, e os anjos estão cantando, depois com todas as leituras, 7 leituras do Antigo Testamento, mais uma leitura do Novo Testamento, mais o Evangelho, totalizando 9 leituras, tivemos a grande vigília da Páscoa, chegarmos ao glória, ao aleluia, e a celebração eucarística da Páscoa do Senhor. Não pode ser apenas uma celebração externa da beleza da liturgia, com os cânticos, com as festas, com o órgão, com os sinos, com as flores, mas a nossa vida deve participar dessa nossa vida, meus irmãos e irmãs, esse coração alegre no Senhor, que o Senhor ressuscitou e está vivo no meio de nós. É uma oportunidade agora que nós iniciamos para que durante 8 dias celebremos a 8ª da Páscoa. Durante 8 dias celebraremos a Páscoa do Senhor continuada, durante a chamada 8ª da Páscoa. E depois disso, todo o tempo pascal até Pentecostes, meus irmãos e irmãs. Iremos nos preparar para Pentecostes com a novena de Pentecostes, uma semana de Pentecostes, e coincide no Brasil também com a semana de oração pela unidade dos cristãos, e também com a questão da ascensão do Senhor. Celebraremos também o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Toda uma riqueza muito grande nesse tempo da Páscoa que agora nós iniciamos. Que nós vibremos e celebremos com alegria, justamente esse momento importante. A liturgia do domingo, meus irmãos e irmãs, de Páscoa, ela tem as opções, né? Temos 2 possibilidades de leitura, segunda, como também do Evangelho, inclusive de Emaús, mas a leitura primeira dos Atos dos Apóstolos resume bem aquilo que estamos vivenciando. Pedro tomou a palavra e disse: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda a parte fazendo o bem e curando todos os que estavam dominados pelo demônio, que Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém.
Eles o mataram pregando numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Pedro tomou a palavra e disse: testemunho de Pedro, está nos Atos dos Apóstolos. Vocês sabem o que aconteceu na Judéia, na Galileia. Vocês sabem como Jesus foi crucificado, foi morto, foi sepultado. Mas nós o encontramos ressuscitado, vivo. E nós somos testemunhas da sua ressurreição. Nós somos escolhidos para poder tê-lo encontrado e anunciá-lo aos irmãos e irmãs. Por isso a nossa fé, meus irmãos e irmãs, é apostólica, porque vem dos apóstolos que se encontraram com o Cristo histórico e com o Cristo ressuscitado, e que são testemunhas da vida, morte e ressurreição de Jesus. Da nossa parte, nós também hoje somos chamados ao mesmo, meus irmãos e irmãs, de ser no mundo de hoje testemunhas de Jesus Cristo, que Ele está vivo e presente no meio de nós. Eis aí a nossa grande, bela e importante missão, testemunhar que Jesus Cristo está vivo, sermos suas testemunhas hoje no mundo, nessa sociedade, no mundo que nós vivemos, caríssimos irmãos e irmãs. Para isso, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados a ter um comportamento de acordo com o Evangelho. A segunda leitura, aliás, uma das duas leituras, que são segunda, aqui a carta aos Colossenses fala isso. Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes, não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Portanto, meus irmãos e irmãs, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Essa é a nossa missão, que nós o encontramos e, portanto, somos chamados a ser testemunhas daquele que está junto do Pai, de poder ser sinais do Cristo ressuscitado nesse mundo, como lembra aqui a segunda leitura desse domingo de Páscoa. Meus irmãos e irmãs, testemunhar a alegria da ressurreição do Senhor, de tê-lo encontrado. E justamente o Evangelho, pelo menos um dos evangelhos desse domingo de Páscoa, nós temos também a opção dos discípulos de Emaús, mas o Evangelho de João 21-9, é o mais comum desse domingo, fala justamente que Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo, foi encontrar Simão Pedro, e o outro discípulo, aquele Jesus amava, e lhe disse, João fala de si mesmo, né? Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Pedro e João. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo, João fala de si mesmo, correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo, João. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos.
Nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, como lembrava aqui, ver toda essa história, ser testemunha de quem encontrou o Senhor. Ele está ressuscitado, viu presente no meio de nós. A opção, depois da outra leitura do Evangelho, são gente dos discípulos de Emaús, que caminhando no desânimo de volta para casa, encontraram na palavra, não estava nosso coração ardendo quando explicava as Escrituras, e na Eucaristia, ao partir o pão, seus olhos se abriram, e aí viram que é Jesus presente ali, e voltaram para Jerusalém. Não mais estavam fugindo de Jerusalém, mas voltaram para Jerusalém e encontraram com os outros e testemunharam. Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Uma experiência importantíssima, meus irmãos e irmãs, uma experiência que nós somos chamados a reviver em nossa própria vida. Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que em toda a história da salvação, o Senhor foi preparando toda a sociedade para o grande momento do envio do seu Filho Jesus, que deu vida por todos nós, que morreu e ressuscitou. Mas que depois toda a igreja é chamada a fazer essa experiência de encontrar-se com Jesus Cristo e sua testemunha até os confins do mundo. E o grande anúncio da igreja vai ser sempre esse. Deus enviou o seu próprio Filho, que deu vida por todos nós, que morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E disso nós somos testemunhas. Por causa desse Cristo, meus irmãos e irmãs, que as pessoas saem e vão anunciar a boa notícia a todos os cantos do mundo. São aqueles que com essa firmeza têm encontrado a razão da sua própria vida no Cristo, dão sua vida por causa do Senhor, entregam sua vida no dia a dia da própria existência ao Senhor Jesus Cristo e ao mundo de hoje, para que possa testemunhar ao mundo quem é Jesus, como é o Senhor. Páscoa é renascer, Páscoa é vida, Páscoa é a alegria do Senhor, e que nós, meus irmãos e irmãs, somos chamados a testemunhar e anunciar às pessoas. Nós temos uma sequência de Páscoa que é muito bonita, tanto em latim como em português, que nós cantamos com muito entusiasmo nesse domingo de Páscoa, iniciando a oitava de Páscoa com esse domingo de Páscoa. Cantai, cristãos, afinal, salve, ó vítima pascal, Cordeiro inocente, o Cristo, abriu-nos do Pai o aprisco, por toda ovelha imolado, do mundo lava o pecado, duelam forte e mais forte, é a vida que enfrenta a morte. O rei da vida cativo é morto, mas reina vivo. Responde, pois, ó Maria, do teu caminho que havia. Vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, dobrado ao chão o lençol. O Cristo que leva aos céus, caminha à frente dos seus, ressuscitou de verdade, ó Rei, ó Cristo, piedade. Cantai, cristãos, salve a vítima pascal. Maria Madalena, a apóstola dos apóstolos, como o Papa Francisco gosta de chamá-la, é para todos nós essa inspiração de ter encontrado o túmulo vazio e anunciando aos discípulos, e os discípulos depois, por sua vez, encontrando Jesus Cristo ressuscitado nos vários momentos. Como nós vamos ver agora durante a oitava de Páscoa, meus irmãos e irmãs, e durante as primeiras semanas da Páscoa, encontrando na missão, quando estão pescando, encontrando também, celebrando a Eucaristia dominicalmente, cada domingo, né, cada vez que se reuniam, o Senhor está presente. Enfim, esse encontro com o Senhor ressuscitado que nós somos chamados, também pedir ao Senhor que nos dê o dom da fé, para poder cada vez mais, tendo encontrado, ser sua testemunha. Peçamos a Deus, meus irmãos e irmãs, que a experiência pascal ilumine a nossa vida e nosso caminhar, nos faz cada vez mais entusiasmados pelo Senhor, e que o círio pascal, aceso nesse sábado santo, que permanecerá aceso durante todo o tempo da Páscoa e também
cada batizado, cada também celebração de exéquias, a cada momento importante da nossa história, seja um sinal da luz de Cristo que brilhe em nossa vida e, através da igreja, brilhe nesse mundo que tanto necessita dessa luz de Cristo. A todos, uma Páscoa cristã. Páscoa feliz é com Jesus Cristo, ressuscitado, presente em nossa vida. Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.